Olá, queridos vestibulandos do VEC. Hoje nós temos o nosso segundo encontro da série Monteiro Lobato, 100 anos de paranoia ou mistificação. Hoje nós vamos conversar sobre o Monteiro Lobato e suas várias facetas. Ele foi progressista, nacionalista, racista, ele foi conservador. Monteiro Lobato foi adido do consulado brasileiro nos Estados Unidos e durante o governo Washington Luiz permaneceu em contato com a cultura americana, retornando ao Brasil no início dos anos 30, no começo da Era Vargas, onde se envolveria em temáticas bem nacionalistas ligadas à industrialização e à questão do petróleo nacional. Engajado em tais questões do país, o escritor perceberia que a questão do petróleo não envolveria apenas interesses nacionais, mas também interesses de grandes empresas internacionais, que dificultariam ao máximo o extrativismo do petróleo brasileiro. O Conselho Nacional do Petróleo, criado em pleno Estado Novo em 1938, sofreria fortes críticas de Monteiro Lobato. Afinal de contas, a questão do petróleo parecia que tinha algo de não resolvido desde o início dos anos 30. Empresários nacionais, empresários estrangeiros e o próprio governo brasileiro pareciam dificultar a extração do petróleo brasileiro. Há uma publicação famosa de Lobato denunciando esses eventos, intitulada O Escândalo do Petróleo, de 1936. Nesse texto, Lobato expõe as dificuldades para a pesquisa, extração e uso do petróleo nacional. Esses interesses escusos, nas palavras de Lobato, operavam sobre a lógica: não tirar o petróleo nem deixar que o tirem. Essa era apenas uma das facetas do progressista nacionalista taubatiano. Monteiro Lobato, além do petróleo, se envolveu em questões como a industrialização, a siderurgia no Brasil, a educação, questões ligadas até mesmo à indústria editorial brasileira e, é claro, questões como a política. Nesse caso, a política, Monteiro Lobato apoiava o voto secreto, contrariando o sistema eleitoral da Primeira República, e questionava autoridades como o general Góes Monteiro e até mesmo Getúlio Vargas. Eventos esses que levariam Monteiro Lobato à prisão durante o Estado Novo. Para ilustrar esse contexto, vejamos o documentário que ilustra toda essa situação. De volta ao país, Lobato se entrega a outro grande projeto: achar petróleo no Brasil. Ambição? Loucura? Nada disso. Apenas dó da minha terra. Um dó que nasceu em consequência de uns anos que passei nos Estados Unidos. Lobato chegara à conclusão de que para se desenvolver, o Brasil precisava de petróleo e ferro. O ferro ele já tinha tentado, e agora atrás do petróleo. Compreendi ser o petróleo a grande coisa, a coisa máxima para o Brasil. A única força com elementos capazes de arrancar o gigante do seu berço. Ele funda uma companhia e sai pelo Brasil fazendo conferências para vender ações. O nosso sonho de hoje é a independência econômica. E a nossa divisa é Petroleum quod serum tamen. Petróleo, ainda que tarde. O professor Pirata acabou de conversar com vocês sobre esse caráter multifacetado do Lobato. Há uma de suas facetas que é um pouquinho delicada, a questão racista na vida e obra de Lobato. Em 2010, esse assunto entrou em voga, gerou muita polêmica, principalmente em relação à obra Reinações de Narizinho. Algumas caracterizações pouco racistas, principalmente em relação à tia Anastácia. Nós não vamos aqui esgotar esse tema nem entrar em polêmicas, ok? Mas vale dizer que sim, isso é um assunto relevante e que nós vamos voltar em outros momentos, trazer em outros encontros ao longo da nossa série, ok? Monteiro Lobato nunca omitiu em sua literatura o contexto da escravidão, principalmente pós-escravidão. Registros de comportamento social, o convívio de brancos e negros e como a estrutura escravocrata
permanecia dentro das casas, mesmo décadas após a abolição da escravatura. O conto Negrinha, de 1920, ilustra muito bem isso. Aliás, conto que está na leitura obrigatória da Unicamp. Atenção, vestibulando da Unicamp. Negrinha é uma menina órfã de 7 anos que vive como um bichinho no quintal de casa de Dona Inácia, uma senhora cruel que nunca gostou de criança e que, segundo o narrador, sente muita saudade do período da escravidão, não se conforma com o novo regime, pois utilizava os seus homens, os negros, para aliviar as tensões, pregando castigos diários. Muitos desses castigos são registrados no conto através da pobre menina Negrinha. Com a personagem de Dona Inácia, Lobato denuncia o comportamento racista em nossa sociedade, herança dos tempos de escravidão. Durante sua estadia nos Estados Unidos, Lobato teve contato com o que havia de mais moderno em termos de tecnologia. Também conheceu pessoalmente W. H. Smith, com quem se correspondia desde 1927. Smith foi diretor da Ford Motor Company e tinha criado um processo revolucionário de produção de ferro. Um processo revolucionário que reduziria a emissão de poluentes e reduziria também os custos da produção. Lobato desejava aplicar o empreendedorismo e a industrialização dos Estados Unidos no Brasil. Em seu texto, Consciência de Algo Errado, Lobato explicita: só temos um problema, a economia. Só temos um caminho para a cura do mal nacional, a riqueza. Assegurada esta, tudo mais se resolve automaticamente. Não se iluda, Lobato não desconsidera o aspecto cultural de uma sociedade, mesmo que valorize o progresso material. Ambos estão conectados. O desenvolvimento da cultura, o crescimento econômico, o desenvolvimento industrial, os aspectos materiais de uma sociedade. Na Revista do Brasil, adquirida por Lobato em 1918, o autor de Taubaté criaria as bases do sistema editorial brasileiro. Ele criaria uma vasta rede de vendas de livros, revolucionando o sistema de publicações em solo brasileiro. O criador do Sítio do Pica-Pau Amarelo extrapolaria os limites do universo infanto-juvenil na literatura, bem como outros gêneros literários. Esperamos que vocês tenham gostado do nosso segundo encontro do especial 100 anos de Paranoia e Mistificação de Monteiro Lobato. Na aula de hoje falamos do seu caráter multifacetado. Agradando a todos ou não, este homem tem uma relevância no nosso cenário histórico, político, literário fundamental. Na aula que vem, vamos conversar sobre a obra O Presidente Negro, seu único romance adulto, e vamos voltar a falar das suas várias nuances, suas várias maneiras de interpretar a sociedade. Próximo encontro, vamos questionar: será que Lobato de fato era tão conservador assim? Afinal de contas, previu algo que iria acontecer quase que um século depois: um presidente negro nos Estados Unidos. Até lá! Tchau, tchau. Tchau. Eita, esqueci. Progressista. Quem teve uma relevância... Ixi, relevância. Tá difícil, vou começar de novo. Agradando a todos. Que bosta, né? Agradando a todos. Desde os anos 30, havia algo de errado